Vamos falar nesta edição e neste segundo bloco de paz, segurança. Vamos falar do papel do jornalismo nessa matéria, inspirados num trabalho de investigação do jornalista português Carlos Picassinos, que se encontra em Maputo para um trabalho importante de pesquisa no âmbito do seu doutoramento em Ciências da Comunicação. Vamos conversar nos próximos minutos com Carlos Picassinos. Bem-vindo, Carlos. Por favor, Carlos, bem-vindo. Como é que estás? Obrigado, estou bem. Pois, é fácil estar nessa posição. Não estou nada Não estás nada confortável. Nesta posição costumo estar desse lado e é um pouco incómodo. Pois. Como é que está a ser a experiência de viver e trabalhar em Maputo? Olha, está a ser surpreendente, no mínimo, e está a ser com alguns grandes sobressaltos devido à situação em que o país se encontra e por isso aquilo que eu tinha previsto trabalhar e falar tem vindo a sofrer algumas grandes interrupções, porque há sempre complicações nas aulas e também na mobilidade, na chegar às pessoas, no falar com as pessoas, mas acaba por ser estes acasos da vida, estes acasos, neste caso, passo o pleonasmo, em termos de investigação, é uma experiência muito rica, na medida em que consigo observar um fenómeno, creio que inédito na história recente de Moçambique, e isso permite-me ter algum conhecimento no terreno de como é que as coisas aqui acontecem e também em termos de comunicação como é que as coisas se processam. Pois. E a primeira pergunta é essa, não é? Está aqui no âmbito do seu doutoramento em Ciências de Comunicação, foco muito orientado para questões de paz, segurança. Eu queria que falasse um pouco mais sobre este foco, o que lhe motiva a abraçar e a assumir este ramo como relevante para as práticas profissionais no jornalismo. Bem, devo dizer que o jornalismo de paz, assim chamado, é um campo relativamente recente, ainda é um campo muito que merece muitas gente e muitas suspeitas de quem trabalha no terreno. É visto ainda muito como alguém que está na academia a teorizar sobre o que se passa no terreno e na prática do jornalismo. Eu posso dizer que o jornalismo de paz ou outro tipo de jornalismo é preciso ter um contexto do que acontece hoje nas questões do jornalismo, do que aconteceu com a comunicação nos últimos anos. Nós estamos já num tempo de comunicação de massas, como estávamos antes do advento da internet. O que a internet veio provocar foi esta fragmentação do espaço público e também, de outra maneira, uma erupção de novas visões e novas possibilidades de relatar o mundo através da apropriação que os médias sociais hoje conhecem. Isso teve grandes efeitos no espaço público e na esfera pública como a conhecíamos até finais, digamos, do século passado. Hoje o que se assiste é uma profusão enorme de vozes, novas vozes, digamos, de novas esferas públicas, de contra-esferas públicas, há quem fale em esferas públicas insurgentes, há quem fale em microesferas públicas. O que se passa hoje é que a comunicação desafiou de alguma maneira o que estava estabelecido, uma autoridade, uma verdade. Hoje fala-se da pós-verdade. Há mais alternativas, não é? As alternativas de verdade que se fala hoje, a pós-verdade que vivemos hoje, e isso implicou também, por um lado, a erupção de uma ideia de comunicação ligada às identidades, à autonomia, também um olhar mais sobre o outro, provocarmos e conhecermos melhor o que a globalização prometeu, essa aldeia global que afinal não é uma aldeia global, é mais digamos, um movimento de plataformas culturais. Sim, que rompem fronteiras imaginárias, né? Enfim, aproximam-nos em termos de espaço físico, mas há limites, não é? Há limites porque no fim disso há grandes abismos culturais. Eu acho que fundamentalmente hoje o que vivemos é uma realidade de incomunicação. E o que o jornalismo hoje deve fazer é assumir esse papel
de mediação, ou os jornalismos devem assumir esse papel de mediação em espaços que são os de grande tensão, de grande conflito, de grande negociação também. Quer dizer, é preciso aprendermos a olhar para a realidade não como espaços de consenso, mas como o jornalismo ou os jornalismos podem vir a fazer essa mediação do conflito. O que significaria fazer mediação de conflitos através do jornalismo? O jornalismo de paz é uma proposta que se podemos simplificar como estabelecer um conjunto de regras éticas que os jornalistas perante um conflito devem assumir para si próprios, de maneira a tornar esse conflito mais transparente e a procurar soluções ou a apontar soluções que sejam pacíficas, realistas e que permitam ao público ou aos públicos perceber que não estamos fechados num conflito sem saída. O jornalismo ou os jornalistas de paz, se assim quisermos, podemos chamar jornalistas de conflito, há um jornalismo construtivo, há uma profusão, posso dizer, há uma construção conceptual que nunca mais termina. Nunca mais termina. Mas fundamentalmente o que me parece, como jornalista, digamos, de paz, a importância do jornalismo hoje é de construir comunidade, é construir sentido comunitário, é construir um bem comum. Isso é um dos grandes valores que o jornalismo deve manter, à parte os valores tradicionais de justiça social, de procura pela verdade, Há um rompimento de padrões tradicionais de jornalismo cada vez mais. Sim, porque também é mais difícil. A própria instituição jornalística hoje é uma instituição que está num grande dilema. É metamorfose. Os próprios jornalistas hoje enfrentam grandes problemas e é isso que cada vez mais me interessa. A ideia é um campo um pouco emergente também na academia, a ideia de um jornalismo mais seguro. Já agora que estamos aqui a falar hoje, eu quero lembrar, porque amanhã é 22 de novembro e se assinalam 24 anos da morte de Carlos Cardoso, aqui em Maputo, e acho que não podia estar aqui nesta altura sem falar deste homem com espírito de liberdade e coragem. E acho que em termos não só de Moçambique, mas penso que na comunidade jornalística acaba por ser estas pessoas que acabam por morrer às mãos da sua própria profissão, porque um jornalista não vai para casa e deixa de o ser. Um jornalista é sempre jornalista. Esta ideia do jornalista como um ator do espaço público empenhado num conflito, por exemplo, a tentar encontrar algum sentido no caos, não é? Esta ideia do jornalista como capaz de fazer uma mediação, capaz de apontar soluções e não estar fechado em contingências, mas apontar horizontes de saída e de possibilidade. Eu acho que estas são ideias que podem guiar um conjunto de regras éticas para um jornalismo que seja de soluções, de conflito, ou um jornalismo de paz. Numa altura em que fala-se muito da necessidade e discute-se muito a questão da intolerância no mundo, e o jornalismo acaba por ser também um lugar onde essas vozes que toleram ou que não toleram têm espaço para colocarem suas ideias. Qual seria o papel do jornalismo para um melhor entendimento e construção de um ambiente de debate mais cordial, pacificador e que encontre sentido no meio ao caos, como muito bem disse Carlos? Também é preciso dizer que os jornalistas não são heróis. Não são salvadores. Não são salvadores de nada, mas acho que as questões, neste caso através do jornalismo de paz, por exemplo, na ideia de como se aborda um conflito, e é esta algumas regras que esta investigação ligada ao jornalismo de paz propõe. Olhar, por exemplo, como se faz o enquadramento das notícias, o que é que tem valor de notícia, as imagens, haver uma ética da imagem, da exposição da violência. Por exemplo, esta obsessão em mostrar um pneu a arder que ocupa todo o ecrã e que, na verdade, não tem nenhum valor de notícia. É um valor emotivo, é um valor a que muitas vezes se recorre um certo tipo de jornalismo, também porque as más notícias vendem e é preciso ter também presente As más notícias para o jornalismo são boas notícias. São boas notícias às vezes, o que é um cinismo e uma perversão, não é? Mas ter um pouco esta compreensão de a maneira como se fala, a linguagem
é importante, a linguagem importa, a linguagem, mais disso. a linguagem Mais da estável. O que seria uma linguagem que o jornalismo de paz iria advogar e defender? A linguagem é muito instável e as palavras são sempre abertas. E por isso não há maneira de fixar interpretações ou de estabelecer a linguagem correta. O que isso decorre é de creio que de uma profunda consciência ética do jornalismo, dos profissionais dos jornalistas em relação à maneira como, por exemplo, em situações de conflito se demoniza o outro ou nos auto-vitimizamos, em vez de irmos pelo caminho da emoção, porque vende, e porque de facto também é preciso dizer que os jornais hoje sofrem uma crise económica muito forte, sim. mas o caminho da emoção e o caminho da polarização torna o jornalismo refém de uma parte, não é? E hoje os movimentos que se existem e que têm grande preponderância hoje nas democracias, um pouco por todo o mundo, mas na Europa, já que vem de lá, decorre um pouco disso, que é a ideia da excitação do discurso. São propostas em que a extrema-direita, nomeadamente, olha para a arena pública como um circo, em que há vitoriosos e há derrotados, há winners e há losers. Há fracos e há fortes. E o jornalismo muitas vezes embarca nisso, como se... Compra esse discurso, como se fosse um jogo de desporto, um jogo de futebol, desculpa. Quem falou melhor e quem deu-se melhor. Isso mesmo, não é? A ideia de dar mais pontos, de quem ganhou o debate, quem perdeu o debate, ou seja, esta lógica binária em que polariza, mas não democratiza, no fundo. Não ajuda a olhar o outro como alguém que não tem que ser demonizado por ser meu adversário. E isso faz parte também da maturidade das democracias e das comunidades em perceber que temos que coabitar. São sociedades de coabitação. E é nessas sociedades de coabitação que o jornalismo tem uma palavra a dar. E a mediação está muito em causa, não só do jornalismo. As questões de justiça são outras questões pertinentes, as questões da religião, já que falaste há pouco, a religião como também mediadora de conflitos, e tudo isso são questões hoje que estão em cima da mesa, que estão sempre a ser discutidas, e me interessam discutir. A questão da segurança dos jornalistas, por exemplo, é muito fundamental. É fundamental. Há 61 mortos, estive a ver as estatísticas, há 61 jornalistas mortos este ano. E esta ideia de paz é uma ideia generosa numa sociedade, ou nas sociedades em que os níveis de violência são muito altos, não é? E parece-me que... Verbal e física, não é? Verbal, física, psicológica, digital, a precariedade económica, há todo um manancial que hoje afeta o exercício da profissão. Pois. E, aliás, ainda hoje ouvimos notícias de jornalistas em Guiné-Bissau que foram mortos, foram espancados, foram agredidos. Enfim, há um objeto muito importante na sua pesquisa que é Hong Kong Free Press, que é o objeto da sua investigação. Eu queria que falasse um pouco do conceito de jornalismo de paz que se aplica a esse objeto, que é o Hong Kong Free Press. O Hong Kong Free Press é um jornal digital. Há muitas semelhanças e há muitas diferenças com o que se passa em Moçambique neste momento. O que se passou rapidamente em Hong Kong em 2014 e depois em 2019 foi um movimento social que se agregou a partir também deste facto em os telemóveis começaram a ser acessíveis aos jovens e essa capacidade de estabelecer redes foi essencial em Hong Kong para haver uma mobilização social contra ou a favor da democratização na altura. Daí nasceu este jornal que advogava por princípios liberais do jornalismo, mas que em situações de regimes de transição, em que há uma democracia nominal, ou seja, há parlamentos, há governos com alguma autonomia e há até eleições, mas que depois, na verdade, a população não se sentia representada e, portanto, o jornalismo nasceu também como, esse jornalismo ali, nasceu como tentativa de manter uma ideia de jornalismo que escrutina o poder público, uma ideia de jornalismo que permite falar e expressar
expressar-se livremente, de dar voz a quem não tem voz, e abordar questões que normalmente eram relegadas para segundo plano, por exemplo, as questões do ambiente e do clima, as questões das minorias étnicas, outras minorias sexuais, e portanto todo este estou a apurar se é um jornalismo de paz, não é? Se podemos pensar num jornalismo de paz ali em Hong Kong também, porque o jornalismo ali caiu no ranking dos Repórteres Sem Fronteiras, salvo erro, em cerca de 5 anos caiu mais de 100 posições. É uma coisa muito grande, brutal, né? Brutal. E a vida dos jornalistas ali também corre perigo, a integridade física, a integridade psicológica. Talvez um jornalismo de paz aí possa ser uma maneira, uma estratégia de sobrevivência em regimes em que o exercício público do jornalismo está em grande medida ameaçado. Pois. Foi jornalista da Rádio Macau, sim, dirigiu o diário Hoje Macau. Como é que isso influenciou a sua perspectiva académica sobre o jornalismo? Eu tento sempre que a minha experiência e o meu conhecimento profissional informe a produção do meu saber académico. Okay. Não é que agora vou para uma torre de marfim e fico lá em cima a olhar os acontecimentos cá em baixo. Acho que trazemos sempre um lastro do que vivemos. Eu estava na China quando foi a Covid-19 e foi um momento particularmente duro na China, em todo o mundo, acredito, aqui também com certeza. Claramente. Em Macau era uma zona de onde tem agora, não sei, terá 40 km², mas ficou fechada durante muito tempo e todos os efeitos que a Covid provocou no jornalismo e também no equilíbrio emocional de quem fazia a cobertura destes fenómenos da Covid-19 foi muito elevada, e acho que isso levou-me a pensar de como é que eu poderia incorporar esta minha experiência nesse período de trauma no meu trabalho de investigação na academia. E hoje eu penso que cada vez mais estas questões afetam a liberdade de expressão, porque se uma redação de jornalistas não tem segurança para efetuar o seu trabalho, isso afeta exatamente o exercício de um jornalismo livre, independente e ético. Sem dúvidas. E também é importante nesse percurso de formação destacar a sua formação na Universidade de La Sapienza. Sim, em filosofia, estudou filosofia. Sim. E isto como é que também foi e é importante na sua abordagem de estudo de jornalismo, a sua formação em filosofia? Na La Sapienza. Eu acho que é preciso olhar estas questões do espaço público, por exemplo, não é? Com outro... Não o facto de ter... Bem, tinha 20 e poucos anos, ir para Roma, sair de Portugal. Eu sou licenciado em Coimbra, fiz 4 anos na Universidade de Coimbra? Fiz na Universidade de Coimbra e depois estive 4 anos na La Sapienza, em Roma. Era olhar para uma Europa muito diferente da que era Portugal no final dos anos 90, era uma Europa com outros problemas, era uma Europa que estava com países em guerra à volta, com grandes problemas de imigração, com grandes questões ligadas à convivência, que Portugal naquela altura ainda tinha pouco, ou seja, Portugal ainda há sempre um delay de 10 anos, 20 anos até estas questões. Em relação ao resto da Europa. Em relação ao resto da Europa, quer dizer, há coisas que... Mas isto não é pesado para a história e também para os portugueses, essa conotação de pequeno país europeu? Como é que isto é retratado e visto hoje? De ser um pequeno país europeu? Bem, eu não vivo eu vivi em Portugal até aos 20 e poucos anos e depois saí, mas se me estás a perguntar por enfim, o destino histórico como é que português, Portugal e os portugueses não, eu não faço ideia, mas acho pronto, que estamos nos anos 90. Quer dizer, acho que há um dilema hoje em Portugal, há nitidamente um dilema sobre que papel é que o país tem no mundo. Quer dizer, acho que há uma ressaca evidente de um país que perdeu um império colonial, um país que não teve alternativa se não virar-se para a Europa, não é? Aquele famoso slogan de Mário Soares, Europa connosco, em 75
27, mas depois da descolonização, de uma descolonização feita, como todos sabemos, Portugal vive hoje um dilema e acho que como país que vive essa ressaca, não é? Acho que provavelmente convive de uma forma ainda menos traumatizada que outros impérios, mas só porque ainda não está a tocar nas feridas. Pois, então estamos nos anos 90, jovem de 20 e poucos anos de idade, vai a Roma, Universidade de La Sapienza. O Papa. Foi lá cumprimentou o Papa, não é? Foi à Basílica de São Pedro. Sim, trabalhava com ali ao certeza, lado. Trabalhava ali, aliás, foi correspondente do público e trabalhava para a Rádio Vaticano. Uau. Uau! Ai, esse currículo é invejável, merece muitos aplausos, é um grande currículo. E nos anos 90, né, Portugal está aí à procura do seu lugar no mundo também, sim, né, na Europa. Estava a euforia da Expo 98, não é? Exato. Estava naqueles a tentar reelaborar-se, não é? Exato, então a estudar filosofia e neste universo profissional, como é que isto também foi importante para a sua carreira, para a sua abordagem na carreira como jornalista? Olha, eu outro dia ali passeando por Maputo e vejo os nomes, a topografia, não é? A toponímica, desculpa, da cidade, que eu acho absolutamente admirável, não é? E vi a Avenida Salvo Erro, Kwame Nkrumah. Ok. E eu pensei, eu aposto que ninguém em Portugal, ou muito poucos, saberão quem é Kwame Nkrumah. E como é que eu soube? Eu soube na Rádio Vaticano, porque fazia um programa para o programa África, Portuguesa África da Rádio Vaticano, com alguns colegas meus, e talvez daquela experiência o meu contacto com a maneira de fazer um certo jornalismo para um auditório em África, aprendi muito. Por exemplo, era um jornalismo que hoje chamaria talvez um jornalismo de causas, mas era muito atento, por exemplo, às vozes femininas em África, ou às questões também já emergentes do clima e da paz também, não é? E acho que nessa minha experiência profissional acabei por ganhar esta, ainda devo dizer modestamente, pequena sensibilidade e pequeno ainda, porque não posso estar em todo lado, não é? Estive na Ásia, mas ainda pequeno conhecimento que tenho sobre a África, mas penso que aí foi uma experiência muito rica, não é? Porque era um meio de comunicação internacional, havia, não sei... muita cultura também. Sim, 30 programas de línguas diferentes, não é? Nós convivíamos no mesmo universo corredor, de saberes. Mas como laboratório para si, jovem que era, ter acesso, por exemplo, à biblioteca do Vaticano. Sim. Aliás, é meu trabalho de sonhos de trabalhar na biblioteca do Vaticano. Mas isto foi enriquecedor também. Sim, um miúdo de 20 e poucos anos que chega a Roma é qualquer coisa de haver uma capital do mundo, não é? Lisboa é Lisboa, mas Lisboa naquela altura, eu nem sequer estudava em Lisboa, não é? Mas era uma cidade limitada, com muitas limitações. O facto de, para dar um exemplo, a minha turma de filosofia, havia cadeiras que eu tinha 300 alunos como colegas, não é? Que era um disparate, não é? Na La Sapienza? Na La Sapienza, não é? 300 colegas? Havia 300 colegas. Eu tinha na mesma turma? Na mesma turma, a estudar estética, por exemplo, não é? Estética e literatura, havia... Um professor para... eram vários depois com assistentes, mas era uma turma de... E depois voltava a Coimbra e éramos 10. Não é? Ver esta dimensão das coisas, não é? Até porque depois a filosofia ainda hoje é um pouco olhada de lado em Portugal, não é? Sim. Porque há esta mentalidade um pouco pragmática e eficiente sobre a praticidade, né? Do conhecimento, não é? Exatamente. Quer dizer, hoje em Portugal provavelmente as famílias olham para os filhos e vão estudar gestão de empresas ou vão estudar direito, essas coisas, não é? Quer dizer, a história ou a filosofia ou as ciências sociais são sempre vistas como um parente pobre do conhecimento. E o mundo precisa mais disso hoje? Hoje o mundo precisa, porque estamos evidentemente numa mudança, é óbvio, não é? Olhamos para todo lado e o mundo está a mudar. O mundo está sempre a mudar, mas agora está a mudar mais rapidamente do que antes. Uau, estamos a terminar, estamos a menos de um minuto, vamos aproveitar esses segundos.
Que paralelismos identifica entre o jornalismo praticado em contextos como Macau, Roma e Maputo? Mesmo a terminar. E pá, isso tem quanto tempo? É uma tese. É uma tese, é uma tese. Mas encontra paralelismos. Mesmo a profissão. Eu acho que é importante orientarmos sempre por princípios éticos e de princípios de honestidade para connosco próprios, e acho que cada contexto coloca-nos dilemas que são sempre novos e são sempre muito complexos de alguma maneira, não é? Não há não quer dizer que é igual em todo lado. Em todo lado é diferente e em todo lado, e é assim que é belo. Não é? Pois, há as diferenças, né? As diferenças. Muito obrigado pela presença. Carlos Ficacinhos, foi muito bom conversar. Obrigado, David. Vamos agradecer também aos nossos telespectadores. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Voltaremos a estar juntos na próxima semana, à mesma hora aqui na nossa televisão. Leiam bons livros, vejam bons filmes, escutem boa música. E aplausos aqui ao nosso convidado que esteve conosco hoje para esta excelente conversa. Um abraço a todos. Vamos nos manter sentados, ele vai fechar.